Olá! Como se faz a análise ou a interpretação dos dados usando de dados qualitativos, né? E usando um método de análise de discurso. Primeiro é importante a gente entender que existe uma diferença entre dado, informação e interpretação desse dado. Então, nesse caso específico, o que é o teu dado, né? O teu dado é a entrevista transcrita, né? Na maioria dos casos das ciências sociais. Mas também pode ser uma foto, um vídeo, pode ser uma transcrição de uma consulta, de uma análise de, psicológica, enfim. Isso é dado bruto, né? Então, esse dado bruto, ele não vai jamais para um trabalho do tipo monografia, dissertação, tese ou artigo. Né? Ninguém quer os teus dados brutos nesse tipo de texto, tá? Então, o que se quer? O que se quer é a análise desses dados. Mas você tem que colocar parte dos dados para mostrar, inclusive, que aquilo é verídico, que você levantou os dados de fato e que eles existem, certo? Então, do dado, a gente tira informação, certo? É o segundo passo. Então, por exemplo, o que é um dado mais clássico, né? Os dados do IBGE. Tantas pessoas nos municípios brasileiros declaram que são católicas. Isso é um dado. A partir disso, o que a gente acha disso, né? Qual a interpretação disso, né? E antes disso, como é que a gente transforma esse dado em informação? Por exemplo, se eu digo o número bruto, X pessoas declararam no censo que são católicas, certo? Esse número bruto não me diz muita coisa, porque eu, por exemplo, não sei qual é o total de habitantes do Brasil, eu não sei fazer de cabeça um cálculo bem rápido para saber qual é a porcentagem disso. Então, assim, esse número bruto não me diz nada, ele não me informa, mas é um dado, né? Então, o que o IBGE faz quando libera as informações? Ele libera informações também, né? No site é possível pegar os dados brutos, mas ele libera, no Jornal Nacional, o que aparece? Aparece uma informação. Tantos por cento dos brasileiros declaram que são católicos. Bom, tantos por cento, quer dizer, numa amostragem, numa porcentagem, eu consigo ter a informação que é necessária, que vai me dizer, nossa, é a maioria, é a minoria, é o meio, é metade da população brasileira, né? Então isso é informação, certo? Um trabalho do tipo monografia, dissertação, tese ou artigo também não é uma lista de informações, certo? Então, também não serve isso, muito embora isso possa fazer parte de uma análise de dados, né? Você informar algumas coisas, ou seja, você tratar os dados, quer dizer, informação já é o dado tratado, né? O termo técnico que a gente usa é esse. Então, tratado como? Por exemplo, por um método estatístico, certo? Agora, como é que a gente faz nas ciências sociais aplicadas quando a gente tem dados do tipo qualitativo, que a gente não vai tratar com estatística, e que a gente vai tratar pelo método interpretativo, né? Da interpretação. A gente tem que interpretar aquele dado, né? É tal qual a gente faz em um texto. A gente fazia quando era criança na escola, né? Uma interpretação de texto. Quer dizer, o texto nos fornece dados, nos fornece indicadores, conhecimentos, coisas sobre aquelas pessoas que são os personagens do texto, no caso, né? Por exemplo, um livro.
E bom, e o que eu interpreto a partir daí, né? É isso que nos interessa. Então, vamos lá, nós temos entrevistas, certo? Essas entrevistas contam coisas dos nossos respondentes, que são os sujeitos que nós identificamos como sujeitos alvo da nossa pesquisa. Porque nós escolhemos eles porque acreditamos que são pessoas que vão nos fornecer um conhecimento que vai nos responder, pelo menos parcialmente, a nossa pergunta de pesquisa, certo? Bom, então, a gente sempre tem que ter como base a pergunta de pesquisa. Então, vamos lembrar de toda a trajetória que nós fizemos até aqui. Se nós já temos essas entrevistas, quer dizer que nós primeiro fizemos uma pergunta de pesquisa. A partir dessa pergunta, nós fizemos um referencial teórico, que era o quê? O que a teoria já diz, o que outros estudos já dizem que pode responder parcialmente a minha pesquisa, a minha pergunta de pesquisa, né? E bom, com base nisso, se a gente fez isso bem, a gente já criou uma espécie de framework ou um arrazoado, um quadro teórico, né? Um quadro teórico que tem categorias, no nosso caso. Categorias e às vezes subcategorias, né? Então, que categoria a gente está trabalhando? Bom, no caso de uma orientanda minha, que está trabalhando como é que está se dando a inserção dos egressos dos cursos de turismo e hotelaria e acima de 45 anos, né, no mercado de trabalho. Bom, então a gente tem aí a gente tem um recorte de um público-alvo, que são alunos dos cursos de turismo e hotelaria acima de 45 anos, e a gente tem algumas categorias que saíram do referencial teórico. Então, no referencial teórico, a gente descobriu o quê? Que esse público está crescendo. Que existem dados que interpretados demonstram que a população no Brasil e no mundo está envelhecendo. Existem dados e informações que dizem que essa população que está envelhecendo com mais saúde, que também está vivendo mais anos e que também precisa de uma rede de assistência para poder viver com qualidade e fruir da tecnologia que já está disponível para que essas pessoas vivam com qualidade. Mas isso custa dinheiro, entre outras coisas, e essas pessoas precisam se manter no mercado de trabalho. Uma outra categoria que a gente que emerge do nosso referencial teórico é que pessoas com mais de 45 anos normalmente são alvo de preconceito. Por quê? Porque por vários motivos. A nossa sociedade privilegia a juventude como valor, como algo que é interessante para o capitalismo, porque a gente acredita que as pessoas mais jovens são as que são mais produtivas e também as que consomem mais. Então, a juventude é um valor para a gente e a nossa sociedade deixou de valorizar a tradição, o conhecimento e a expertise adquirida com a idade, né? Ou com a experiência ou com a velhice, né? Então a gente não tende a não valorizar a velhice. E a gente também descobriu no nosso referencial teórico que especificamente no caso da hotelaria e também no caso do turismo, nós temos poucas pessoas trabalhando acima dessa idade. E também descobrimos que no caso da hotelaria tem estudos que dizem que os próprios gestores e a pessoal que trabalha nos recursos humanos, no RH, tendem a não contratar pessoas acima dessa idade. Por quê? Porque acreditam que pessoas acima dessa idade são mais lentas, demoram mais a desenvolver as tarefas
no back, que são tarefas que precisam de força física, como por exemplo uma camareira, né? Ou um mensageiro, e também tendem a não contratar pessoas com mais de 45 anos para o front, porque acreditam que essas pessoas não são mais tão bonitas e que não estão mais tão atualizadas nas novas tecnologias e que às vezes são também mais vagarosas para fazer um check-in, por exemplo, ficam conversando e tal. Em contrapartida, existem algumas pessoas também que nós tiramos do referencial teórico que dizem que é interessante esse público com mais de 45 anos, porque eles têm mais calma para fazer um atendimento excelente e que o público com mais de 45 anos também está crescendo como público consumidor. E as pessoas com mais idade tenderiam a gostar de serem recebidas por outras da mesma faixa etária, porque elas têm uma concepção de tempo diferente e gostariam de fruir daquele tempo das férias, conversando um pouco mais, com atendimento um pouco mais demorado e um pouco mais atencioso. Bom, isso tudo é o que emerge do nosso referencial teórico. A partir daí, nós desenhamos algumas categorias, ou seja, preconceito é uma delas, né? Preconceito por falta de conhecimento tecnológico, preconceito por vagarosidade, morosidade, preconceito por falta de beleza ligada à juventude, por falta de força física, vantagens do tipo experiência adquirida, do tipo calma e tranquilidade para atendimentos, né? Então a gente identificou isso. A gente também identificou a partir da literatura que muitas pessoas retornam aos bancos escolares para ocupar o seu tempo simplesmente, ou porque precisam se manter no mercado de trabalho e precisam de atualização, ou porque querem mudar de área, né? Então, basicamente, essas são as três motivações que a gente identificou no referencial teórico. Bom, com base nisso, nós fizemos perguntas. As nossas perguntas, então assim, a maioria das pessoas já deveria ter feito um bom referencial e já ter essas categorias na conclusão do referencial teórico. E essas categorias, elas formam o que nós chamamos de framework ou fundo teórico, categorias de análise, enfim, que é onde nós apresentamos as nossas categorias de análise. Então a gente não pode fazer nada diferente ao analisar os dados, né? É justamente com base nisso que a gente já elaborou aquelas perguntas, né? Elas não vieram da nossa cabeça porque a gente achou bonito. As perguntas que nós fizemos no roteiro de entrevista já vieram dessas categorias, né? Então, é natural que nos nossos dados, nas nossas respostas, elas tenham a explicação dessas categorias, que vão corroborar ou não o referencial teórico. Elas podem dizer o contrário. Eu posso chegar lá e perguntar e as pessoas dizerem, olha, eu não encontrei dificuldade nenhuma, preconceito nenhum, fiz entrevistas de emprego, me inseri no mercado. Então, tá negando a categoria preconceito. Tudo bem, isso é uma coisa, um achado da nossa pesquisa, certo? Então, como é que a gente faz objetivamente, passo a passo, essa análise de dados? Eu vou dividir, vou fazer isso num próximo vídeo.